dia a todos, sejam bem-vindos. Vamos fechar os olhos, agradecer ao nosso Pai pela sua presença em nossos lares durante a semana. Que Ele continue acalmando nossos corações, que Ele faça sobressair a verdade, que ela nos liberte. Que consigamos manter sempre a serenidade, independente de qualquer situação. E que a aceitação de qualquer coisa seja mais tranquila em nossos corações. Que os mentores da casa auxiliem o nosso amigo que fará a preleção no dia de hoje. Assim seja, graças a Deus. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia. Hoje nós vamos dar continuidade no Livro dos Espíritos, né? Que nós estamos seguindo já há algum tempo, está finalizando, está chegando bem no finalzinho, daí nós vamos entrar com um tema bem interessante, que vai ser mais voltado aí para autorreflexão, vai ser bem bacana. Nós vamos seguir um livro do Hamed, vai ser bem legal também. Bom, vamos lá, hoje nós vamos falar sobre penas temporais. Só que antes de entrar nesse tema, eu acho que é importante fazer uma pequena reflexão aqui, lembrar um pouquinho, relembrar um pouquinho sobre dois fatores importantes aqui. Nós vamos falar um pouquinho, só para relembrar, qual a diferença entre provas e expiações, tá? Porque ao longo dessas perguntas, dessas questões, nós vamos falar bastante disso, então é bastante importante a gente relembrar a diferença aqui. Então vamos pegar aqui, só para tomar como parâmetro, uma passagem do Emmanuel, do livro O Consolador, psicografado pelo Chico Xavier. Entre aspas, ele fala: a provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Fecha aspas. Ou seja, as provas são como os obstáculos, testes que impulsionam o espírito para o progresso. Além de serem concebidas por Deus, elas o motivam a vencerem as más tendências. E na maioria das vezes, são os espíritos que escolhem de acordo com suas possibilidades. E ainda, as provas sempre irão existir, até mesmo para os espíritos superiores, já que elas são desafios evolutivos. As provas podem parecer difíceis, porém, por seu intermédio, o espírito possui oportunidades para trabalhar e melhorar suas atuais condições de vida. Já as expiações são impostas e são resultados de faltas que foram cometidas pelo espírito. O espírito se vê prisioneiro das más ações que foram cometidas pelo uso errado do livre-arbítrio. Por exemplo, são as dores que os habitantes passam sem entender o porquê. Além disso, reclamam de Deus e solicitam resposta para as injustiças. As expiações têm como objetivo o auxílio do amor, além da reeducação do espírito. Entretanto, lembre-se que Deus não pune nem condena, porém utiliza esse mecanismo, já que o espírito apresenta dificuldades de compreender o que seria mais útil para o seu progresso. Então aqui a gente fez um pequeno preâmbulo do que seria a diferença entre o outro. Então assim, as provas
sempre estarão, né? Nós estamos no mundo aqui passando por provas o tempo todo, seja no campo afetivo, seja no campo emocional, seja no campo financeiro. Convivência com pessoas geram atritos, e esse é o objetivo da coisa mesmo, é passar pelas provas para poder atingir aí uma evolução moral, uma evolução espiritual, né? E as expiações são as escolhas que nós temos. Então nós temos as escolhas de, perante a essas provas, passar por elas e ganhar essa evolução, né? Conquistar essa evolução moral principalmente, ou simplesmente dar uma empurrada e jogar para depois, tá? Então nós vamos começar aqui pelas penas temporais, na questão 983. Aí vem a pergunta: o espírito que expia suas faltas, aliás, recomendo a todos que tenham sempre em casa aí o livro dos Espíritos e o Evangelho, tá? São excelentes manuais para a vida aí. A Bíblia também, né? É um manual e tanto aí para a gente sempre estar procurando respostas para o dia a dia nosso, né? O espírito que expia suas faltas numa nova existência não tem sofrimentos materiais. E então, é exato dizer que depois da morte a alma não tem senão sofrimentos morais? Aí vem a resposta. É bem verdade que quando a alma está reencarnada, as tribulações da vida são para ela um sofrimento. É engraçado, Radamés, bem engraçado, porque nós estamos falando desse tribulações aí desde a semana passada, né? Veio a semana inteira falando sobre isso, interessante, né? E justo numa época aí que está bem conturbada, né? Está bem... saber o que é tribulação, né? Todo mundo, né? Exatamente, então estamos precisando mesmo falar disso, porque... Os encarnados que aqui estão e os desencarnados. Exatamente. Também. É isso aí. Então é bem verdade que quando a alma está reencarnada, as tribulações da vida, são para ela um sofrimento, mas não tem ela senão o corpo que sofre materialmente. Disseis frequentemente daquele que está morto que ele nada mais tem a sofrer. Isso não é sempre verdade. Como espírito, ele não tem mais dores físicas, mas, segundo as faltas que cometeu, pode ter dores morais mais pungentes, e numa nova existência pode ser ainda mais infeliz. Por exemplo, o mal rico nela pedirá esmola e será vítima de todas as privações da miséria. O orgulho de todas as humilhações, aquele que abusa de sua autoridade e trata seu subordinado com desprezo e dureza, será forçado a obedecer um senhor mais duro do que ele foi. Todas as penas e as tribulações da vida são as expiações das faltas de uma existência, quando não são a consequência das faltas da vida atual. Quando houveres saído daqui, vós os compreendereis. Então, você vai entender melhor depois que for para lá, não tem jeito. O homem que se crê feliz sobre a terra, porque pode satisfazer suas paixões, é o que faz menos esforços para se melhorar. Frequentemente ele espia desde essa vida, esta felicidade efêmera, mas a espiará certamente em uma outra existência, também toda material. Bom, assim, né, está bem, dizendo bem o que está falando aqui, mas de um jeito mais singelo, né, numa interpretação mais singela aqui. O corpo físico já não vai sofrer mais, porém nós temos uma questão moral que fica ali, sabe aquele anjinho que fica na cabeça ali martelando, né? Nós sabemos, está no nosso íntimo, né? O que é certo, o que é errado, o que pode ou não ser feito. E por mais que você tenha aí uma existência, por exemplo, é muito comum, né, a gente dar uma olhada assim, de repente fala, poxa, aquela pessoa passa como se estivesse de férias nessa vida, né? Está tranquilo, não tem problema, nós vamos falar um pouquinho mais para frente disso. Mas não é uma realidade, na verdade nós temos no nosso íntimo
várias questões morais a serem superadas, porque as provas aqui estão, né? Como eu estava falando no começo, problemas temos sempre, né? Só que dependendo do prisma que a gente olha, acaba vendo dessa maneira. Mas então as expiações são as cobranças morais que acabam vindo com o tempo. Depois a gente meio que escolhe, né, quando vem para cá, a prova que quer ser enfrentada. Quando você aqui está, você tem o direito de escolher, o livre-arbítrio para isso. Você pode continuar aquilo que você planejou, ou você pode simplesmente botar de lado e vivenciar outras coisas, né? E com isso você acaba voltando, como está falando aqui, que nem um mal rico, né? Se ele não sabe usar sua fortuna aqui de uma maneira decente, de uma maneira inteligente, para o próximo, para servir o próximo e tudo mais, ele acaba voltando numa condição que ele vai precisar de alguém que faça por ele. Enfim, no decorrer aqui a gente vai entender um pouquinho mais, tá? As vicissitudes da vida são sempre a punição. Essa aqui é a 984, tá? As vicissitudes da vida são sempre a punição de faltas atuais? Aí ele responde: não, já o dissemos, são provas impostas por Deus, ou escolhida por vós mesmos, no estado de espírito e antes da vossa reencarnação. Lembra que eu acabei de falar? Para expiar as faltas cometidas em uma outra existência, porque jamais a infração às leis... Perdão, hoje está difícil ler aqui, viu? Antes da vossa reencarnação, para expiar as faltas cometidas de uma outra existência, porque jamais a infração às leis de Deus e, sobretudo, a lei da justiça fica impune. Se não é nesta vida, será necessariamente em uma outra. É porque aquele que é justo aos vossos olhos, frequentemente está marcado pelo seu passado. A próxima questão seria a 985. A reencarnação da alma num mundo menos grosseiro é uma recompensa? Aí ele responde: é a consequência de sua depuração. Porque à medida que os espíritos se depuram, eles encarnam em mundos cada vez mais perfeitos, até que tenham se despojado de toda a matéria e estejam lavados de todas as suas manchas, para gozar eternamente da felicidade dos espíritos puros. Aí vem aqui uma observação do Kardec, né? Nos mundos onde a existência é menos material do que nesse mundo, as necessidades são menos grosseiras e todos os sofrimentos físicos menos vivos. Os homens não conhecem mais as más paixões que nos mundos inferiores os fazem inimigos uns dos outros. Não tendo nenhum objeto de ódio nem de ciúme, eles vivem entre si em paz, porque praticam a lei da justiça, do amor e da caridade. Eles não conhecem os aborrecimentos e as inquietações que nascem da inveja, do orgulho e do egoísmo e que fazem o tormento das nossas existências terrestres. Bom, estão dizendo aqui para a gente, né, que conforme você vai no mundo evoluindo, você tende a reencarnar aí em lugares com menos provas, né? Que já não é mais necessário passar por essa etapa, né? A 986. O espírito que progrediu na sua existência terrestre pode algumas vezes reencarnar no mesmo mundo? Então é o espírito que já progrediu na sua existência, ele reencarna aqui de novo? Sim, se não pôde cumprir a sua missão, ele mesmo pode pedir para completar em uma nova existência. Mas então isso não é mais para ele uma expiação, porque se tornou uma opção nesse caso, né? Então, assim, vamos supor que ele já progrediu, já passou por aqui, mas ele quer voltar para esse mundo, mas aí é por escolha, é diferente. Então já deixa de ser a expiação, né? Porque ele está optando voltar para fazer um novo trabalho.
a 987. Em que se torna o homem que, sem fazer o mal, nada faz para sucumbir à influência da matéria? Uma vez que nada fez na direção da perfeição, deve recomeçar uma existência da natureza da que deixou. Fica estacionário e é assim que ele pode prolongar os sofrimentos da expiação. 988. Há pessoas cuja vida se escoa numa calma perfeita, que, não tendo necessidade de nada fazer para si mesma, estão isentas de cuidado. Essa existência feliz é uma prova de que elas nada têm a espiar de uma existência anterior. Isso aqui são aquelas pessoas que passam de férias na vida, sabe? Incrível, né? Tem uns que a gente acha que é assim mesmo. Aí ele fala que você conhece elas muito, né? Conhece-as muito. Se o crês, enganaste. Como é difícil, né? Falar o jeito que eles frequentemente, a calma é aparente. Podem ter escolhido essa existência, mas quando a deixam, percebem que ela não lhe serviu ao progresso. E então, como o preguiçoso, lamentam o tempo perdido. Sabei bem que o espírito não pode adquirir conhecimentos e se elevar senão pela atividade. Se adormece na negligência, não avança. Ele é semelhante àquela que tem necessidade, segundo os vossos usos, né? De trabalhar e que vai passear ou deitar, e isso na intenção de nada fazer. Sabei bem também que cada um terá que prestar contas da inutilidade voluntária de sua existência. Essa inutilidade é sempre fatal à felicidade futura. A soma da felicidade futura está em razão da soma do bem que se faz, e da infelicidade está na razão do mal e dos infelizes que tenham feito. Eu acho que esse aqui é o ponto mais importante, né? Seria o auge aqui da conversa. Eu vou passar para a última, que é a 989, aí a gente volta para refletir um pouquinho. Há pessoas que, sem serem positivamente más, tornam infelizes todos aqueles que acertam pelo seu caráter. Qual é para elas a consequência? Isso aqui são aquelas pessoas que acabam sem querer ali tumultuando as coisas, né, perto de outras. Essas pessoas seguramente não são boas, ela tem um mal no seu interior, e o espiarão pela visão daqueles que tornam infelizes, e isso será para elas uma censura. Depois, numa outra existência, suportarão o que fizeram os outros a suportar. Bom, nesse capítulo são apenas essas questões, né? Não é um montão, então ficou bem curtinho aqui para a gente poder dar uma repassada. Mas basicamente é mais uma liçãozinha aí para a gente aprender, né? Que a necessidade de se estar atento, né? De se estar presente nessa vida que nós estamos. Então, assim, o que eu entendo? Entendo de tudo isso daqui. Que estamos vivos, estamos aqui por algum motivo. Então, assim, não vamos passar por essa vida apenas a passeio, não vamos passar aqui apenas por passar e parar um pouco de se preocupar apenas com a questão material da vida, né? E prestar um pouco mais atenção no próximo, prestar um pouco mais atenção no que se está acontecendo naquele momento, para poder vivenciar o máximo possível todas as experiências e oportunidades que a vida está apresentando aqui para a gente, né? É muito interessante porque o dia a dia acaba ocupando muito a nossa vida, o nosso tempo, propriamente dito, e a gente acaba tendo uma visão simplesmente dos olhos para fora, né? E esquece um pouquinho que tem muito mais a ser observado, muito mais a ser vivido e vivenciado. E é aí que estão
as provas aí que estão os detalhes, é sutil, é pequeno, e a gente, por estar envolvido aí no dia a dia, acaba passando tudo desapercebido, né? A gente esquece de às vezes olhar para uma natureza e ver as maravilhas. O Vitória que gosta de sempre mostrar para mim, ele chega e mostra os detalhes da flor lá para mim, tem bastante flor na casa dele, né, Vitória? Né? É o Senhor que mostra sempre para mim, olha só os detalhes dessa flor aqui, né? É impossível não existir um Deus criador disso, né? Os detalhes de uma folha, os detalhes de um simples inseto que seja, né? Que tem percepções, que tem sensações e que está aqui na vida quanto a gente, né? Então é isso que a gente tem que prestar muita atenção, estar mais presente no momento, no que estamos vivendo, deixar um pouquinho de lado apenas essa visão dos olhos para fora, começar a prestar atenção nas pessoas, basicamente empatia com o mundo, né? Empatia com as pessoas, com tudo que nós estamos vivendo. Então, estar mais atentos a isso é muito importante para que a gente comece a viver os momentos e desses momentos retirar as experiências, trabalhar o como nós vamos nos comportar com relação a essas experiências que estão sendo nos apresentadas, né? Então, fazer um autocontrole dos sentimentos para poder passar melhor por essas provas e expiações aí que o mundo apresenta para a gente o tempo todo. Eu mesmo, particularmente, eu sou uma pessoa assim que acabo em muitas dificuldades vivendo muito uma questão impulsiva, né? É natural a gente acabar como ser humano, né? Como um todo, a gente acaba explodindo em raiva, acaba argumentando, falando mais do que a boca no popular, né? É muito normal isso. Então é esse tipo de controle que eu estou falando, né? É parar um pouquinho para raciocinar, esperar, tomar aguinha, né? Respirar, exatamente. Tomar aguinha, né, que o Chico sempre falou, para poder... tudo passa, exatamente. Então, acho que a mensagem é mais ou menos essa, né? A gente poder viver melhor esse mundo para poder superar essas provas da melhor maneira possível para essa elevação espiritual, para num próximo momento a gente vir numa situação bem mais diferenciada ou vivendo outras provas, né? Porque ficar também passando por aqui, vivendo a mesma prova toda vez, haja, né? Ninguém merece, né? Toda hora. Vem aqui, passa com um monte de dificuldade, não soube aproveitar, não soube fazer nada com isso, não evoluiu perante essa prova. E vai embora, e volta de novo, e passa tudo de novo. Ainda bem que a gente tem a dádiva aí de não lembrar, né? Mas provavelmente já vivemos isso várias e várias vezes. Bom, é isso. Tá bom, pessoal? Eu acho que é uma mensagem bem curta, mas eu acho que de um conteúdo muito importante. Mais uma vez, tenham sempre e leiam, não basta ter na prateleira, né, o Livro dos Espíritos e o Evangelho para poder nos ajudar nesse dia a dia, tá bom? Então, valeu. Então, obrigado e tenham aí um ótimo domingo. Quem estiver disposto a protestar, protestem, que está cheio de gente na cidade lá hoje na praça, vão lá também cumprir o dever, que é importante, tá bom? Então vamos agradecer esse dia de hoje, agradecer por essas provas, agradecer por esses momentos que nós passamos, que Deus nos ajude a superá-las cada vez de maneira melhor, termos essa presença, essa lucidez de espírito para poder enxergar de um prisma diferente, parar com as lamentações, culpar Deus por tudo que nos acontece, né? E tentar ter um prisma diferente perante as dificuldades, porque nada é castigo, nada está sendo nos colocado, porque comigo não existe isso, tá? Basicamente não existe. Vamos tentar superar isso da melhor maneira possível, porque o melhor sempre nos aguarda. Graças a Deus.